Emocionante revelação. Como uma avó transformou sofrimento em vitória inesperada em uma pequena cidade do interior do Brasil. O sol se escondia tímido atrás de nuvens carregadas, refletindo a tristeza que invadia o coração de Dona Maria. Com a dor da perda do filho, um trágico acidente que a deixará só com seus netos, ela se tornará a fortaleza da família, enfrentando dia após dia os desafios de criar os pequenos em um mundo que parecia desmoronar ao seu redor. O pequeno comércio de roupas que um dia fora a alegria de sua vida agora definia sua luta pela sobrevivência. As prateleiras quase vazias eram testemunhas da crise econômica que a cidade enfrentava, e o olhar julgador dos vizinhos pesava como uma âncora em seu peito. Mas Dona Maria, com seu coração generoso e uma força inabalável, se recusava a desistir. Lucas, seu neto mais velho, tinha um sonho ardente de se tornar médico. O brilho em seus olhos ao falar sobre salvar vidas remexia as memórias de uma vida antes da dor. No entanto, a pobreza era uma sombra constante, lembrando-os de que formar-se era um luxo quase inalcançável. Com a resiliência típica do povo brasileiro, ela começou a organizar feiras e eventos comunitários, onde todos poderiam vender seus produtos, e assim, unir forças em um corredor de esperança e solidariedade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a feira se tornando um sucesso inesperado, Dona Maria não apenas ajudou a sua família, mas também trouxe algo a mais. Parecia que a cidade inteira recobrava a esperança. Os sorrisos voltavam a brilhar, as mãos se uniam em prol de um futuro melhor. Mas ao mesmo tempo, ela via insegurança nos olhos de Lucas. A pressão dos estudos às vezes era tão pesada que o jovem falhava em ver o quão longe já havia chegado. E Paula, sua irmã, encontrava força em ajudar o irmão, mas lutava contra seus próprios sonhos que muitas vezes pareciam secundários. O grande dia da apresentação de Lucas chegou, e o pequeno auditório estava lotado. O homem que um dia apenas era o neto de Dona Maria agora se tornava protagonista de sua própria história. Ele apresentava uma pesquisa que poderia mudar vidas, e quando o prêmio foi anunciado, seus olhos brilharam. Mas a felicidade foi cortada por um comentário cruel sobre suas origens, um eco de preconceito que reverberou pela sala. O inexorável debate sobre a meritocracia e as desigualdades sociais lançou uma sombra sobre o feito. Dona Maria sentiu seu coração apertar enquanto os olhares da plateia mudavam com questionamento embaraçoso. O que deveria ser um momento de alegria agora tornava-se um lembrete doloroso das lutas que ainda precisavam ser enfrentadas. Em uma reunião familiar que se seguiu, seus filhos começaram a discutir sobre as realidades do sucesso e as situações injustas em que muitos ainda se encontravam. O ambiente ficou pesado, mas impulsionada pelo amor que sentia pelos seus netos, Dona Maria teve que encontrar a força para unir todos em prol de um futuro melhor. A batalha de Dona Maria não era apenas contra a pobreza, mas pela dignidade de seu sangue. A jornada de Lucas e suas vitórias ainda estava intrinsecamente ligada à luta deles, a eterna busca por reconhecimento e oportunidade diante do olhar muitas vezes hostil da sociedade. E assim, no silêncio da noite, a avó pensava: a verdadeira vitória é aquela que vai além das conquistas individuais. Que lições estariam por vir? A resposta, marcada por amor e superação, ainda estava por ser revelada. O dia seguinte acordou com a música suave dos pássaros, um contraste gritante com a tempestade que se formara no coração de Dona Maria. Ao olhar pela janela, ela via a cidade lentamente despertar, mas sua mente estava focada no que ocorrerá na noite anterior. O olhar desiludido de Lucas ainda a acompanhava, e isso deixava inquieta. Após o jantar, enquanto a família se preparava para dormir, Dona Maria decidiu que não podia deixar a situação se agravar. Era a hora de agir. Ela reuniu todos na sala, o ambiente esquentando com sua determinação. Precisamos conversar, disse ela com firmeza, seus olhos brilhando com a coragem que, mesmo diante de tanta adversidade, nunca desaparecera. Os netos se sentaram inquietos, e a tensão pairava no ar. Lucas, o que aconteceu na sua apresentação foi ruim, eu sei. Mas não podemos deixar que isso nos derrube. Precisamos transformar essa dor em força. O que importa é a nossa resiliência, disse ela, procurando alcançar seus corações. Lucas olhou fundo nos olhos da avó, e pela primeira vez, sentiu que talvez esse não fosse o fim de sua jornada, mas um recomeço. E se a gente se juntar e falar sobre isso? A cidade precisa entender que somos mais do que etiquetas.
Precisamos daquela coragem que a senhora sempre teve, ele disse, começando a perceber que sua voz poderia ter impacto. Paula, sentindo a chama da empolgação crescer dentro de si, se manifestou. Podemos fazer uma campanha, uma roda de conversa. Precisamos unir a comunidade, criar um espaço para que cada um conte sua história. Dona Maria sorriu, com lágrimas nos olhos. A esperança estava renascendo, e a ideia de organização comunitária ecoava em seu peito. Vamos fazer isso. A cada história contada, seremos mais fortes. Esta é a nossa chance de crescer e lutar por nossas vozes. O entusiasmo no ar agora era palpável, como se as paredes da casa pudessem vibrar com aquela energia. Nos dias seguintes, a avó e os netos se dedicaram a planejar o que chamaram de Roda de Esperança. Conversaram com vizinhos, distribuíram panfletos e criaram uma página nas redes sociais. O povo da cidade começou a se mobilizar, e o sentimento de união foi crescendo como uma chama. O grande dia chegou. O céu estava ensolarado e a praça central foi tomada por cores vivas. As pessoas chegavam, algumas tímidas, outras mais ousadas, mas todas envoltas pela expectativa. Dona Maria estava no centro do evento. Seu coração pulsava de orgulho. Lucas e Paula, ao seu lado, não podiam acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. Quando finalmente a roda começou, histórias de superação, dor e alegrias foram contadas em um abraço cheio de sentimentos. As lágrimas rolavam, mas também surgiam sorrisos. Cada relato trazia à tona a história de cada um, e a cidade começava a se unir em um movimento poderoso. Porém, à medida que os relatos avançavam, um homem se levantou em meio à multidão. Seu olhar era desafiador. Se vocês acham que apenas contar suas histórias vai mudar algo, estão enganados. A sociedade não está interessada em ouvir a verdade de vocês. Os murmúrios começaram a se espalhar entre os ouvintes. O clima de celebração parecia se desvanecer. Dona Maria respirou fundo e percebeu que aquele momento poderia ser um divisor de águas, o ponto em que todo o esforço deles poderia ser testado. O que faria agora? Deixaria a energia do evento se perder nas palavras de um homem cínico ou lutaria contra a onda de desilusão que ameaçava engolir a nova esperança que haviam construído? E assim, com o microfone em mão e o olhar fijo no homem, ela começou a falar, percebendo que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Dona Maria sentiu seu coração acelerar enquanto encarava o homem que desafiava sua confiança. O microfone em suas mãos parecia pesado, mas a força que vinha de dentro a impulsionava. É verdade, ela disse, com uma voz carregada de emoção, a sociedade muitas vezes se fecha para nossos gritos, mas nós estamos aqui hoje para mostrar que nossas histórias têm valor. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Os rostos se voltaram para ela, buscando aquela esperança que sempre foi uma constante em sua vida. Cada um de nós aqui tem um pedaço de dor e de alegria que merece ser ouvido. Não podemos permitir que ninguém nos silencie. Lucas e Paula estavam ao lado, olhos brilhando com a coragem da avó. Ao observarem como Dona Maria se colocava em defesa de cada um deles, sentiram uma nova onda de determinação crescer. As pessoas começaram a inclinar-se para a frente, como se quisessem capturar cada palavra que ela proferia. Quantas vezes deixamos de falar porque temos medo? Medo do julgamento, do desprezo. Mas hoje, aqui, somos um só. Juntos, seremos ouvidos. E sabe por quê? Porque nossa dor é a mesma, e essa comunidade será mais forte quando nos unirmos. Ela finalizou, levantando o punho para o alto. Alguns na multidão começaram a aplaudir. A energia voltou a fluir, quebrando as correntes do pessimismo. O homem que havia interrompido agora parecia perdido, como se as palavras de Dona Maria tivessem atingido um nervo exposto. Mas o riso e as palmas ao redor dele começaram a transformar seu olhar desafiador em confusão. Enquanto a emoção se apoderava de seu próprio coração, Lucas pegou o microfone. Com a coragem abraçada ao peito, ele se apresentou antes de falar. Essa é a minha avó, uma mulher que não conhece o medo. E eu também não quero mais ter medo. Ele respirou fundo, então continuou. Eu já senti a pressão de não ser aceito. A gente escuta vozes negativas, mas não podemos deixar que elas virem nossas verdades. Lucas citou a história de sua apresentação frustrada, transformando seu momento de dor em uma lição de superação. Quando a gente se une, não está sozinho. Nossas vozes juntas têm poder. O público, em resposta, agora aplaudia com fervor. Alguns até se levantaram, como se uma onda de renovação estivesse se espalhando. Paula seguiu o exemplo do irmão e falou sobre sua experiência única. Eu sempre achei que minhas opiniões não importavam, que somente os mais velhos ou os mais sábios tinham valor. Mas aqui, hoje, eu vejo tantos jovens e adultos que estão prontos para escutar e compartilhar. Precisamos nos apoiar.
As palmas ecoaram mais alto, e a atmosfera estava se transformando em um verdadeiro clamor coletivo por reconhecimento. Dona Maria viu as lágrimas nos olhos de muitos. O evento que começou como uma esperança estava se convertendo em um verdadeiro marco para a cidade. As vozes estavam se unindo, e o calor da solidariedade parecia incendiar cada coração presente. Mas o homem, ainda presente e cada vez mais inquieto, levantou-se novamente e disparou. Isto é apenas um momento efêmero. De que vale toda essa emoção se no dia seguinte tudo estará como sempre? O peso de suas palavras fez o ar quente parecer denso. Dona Maria, Lucas e Paula trocaram olhares rápidos, e pela primeira vez, a avó sentiu uma sombra de dúvida cruzar sua mente. Como poderiam eles responder a uma questão tão dura? Eles tinham um momento incrível em mãos, mas o amanhã ainda era uma incógnita. Enquanto a multidão olhava, a avó decidiu que era hora de uma resposta que não só unisse, mas que também despertasse uma reflexão. E assim, com a voz firme e cheia de sentir, ela questionou a todos: se não lutarmos hoje, quem lutará por nós amanhã? Esse questionamento pairou no ar, reverberando em cada coração, enquanto a dúvida e a audácia dançavam na mente de Dona Maria. Estariam eles prontos para a luta que ainda estava por vir? Dona Maria respirou fundo, ainda sentindo a tensão no ar. O homem que a desafiava parecia mais distante agora, perdido entre os rostos inflacionados de esperança. Ela não tinha uma resposta pronta, mas sabia que aquele era o momento para refletir sobre a força que o grupo tinha construído juntos. Agarrou o microfone com mais firmeza, seus olhos atravessando a multidão. Olhem ao seu redor, ela começou, e seu olhar se deteve nas faces conhecidas e desconhecidas. Estamos todos aqui, unidos. Vocês sentem? É a energia da mudança, a força que só o amor e a solidariedade podem gerar. O murmúrio de concordância cresceu. Lucas e Paula, a seu lado, encaravam a avó com admiração. Ambos estavam cientes de que aquele era um ponto de virada, e a magia pulsante no ambiente não poderia ser ignorada. Sim, ela continuou, a luta não termina aqui. Amanhã pode ser difícil, ainda não sabemos como será, mas hoje temos um compromisso. O compromisso de nos lembrar que somos mais fortes juntos. Nossas histórias, nossas vozes, elas importam, e não se perderão no vento. A multidão começou a se juntar, criando um coro vibrante. Aquilo era algo que transcendeu a dor e os medos individuais. O homem, antes tão impetuoso, agora parecia uma sombra da incerteza, enquanto muitos começavam a ecoar as palavras de Dona Maria. Juntos, juntos, juntos. Dona Maria sentiu sua energia se intensificar. Olhou para Lucas e Paula, ambos tão jovens e corajosos, e soube que a semente havia sido plantada. Uma conquista maior estava em construção. Gritos de apoio pipocavam, palavras de encorajamento foram trocadas, e a atmosfera frágil transformou-se em um espaço seguro onde cada um podia se expressar. Sem medo. Lucas decidiu pegar o microfone novamente. E se o amanhã não for diferente? Que tal nós, juntos, fazermos o hoje se transformar no amanhã que desejamos? Ele disse, com criatividade e prontidão. Uma explosão de aplausos se ergueu assim que suas palavras foram pronunciadas. Paula, energizada, acrescentou: cada um pode fazer a diferença. Podemos não saber como será o futuro, mas enquanto estivermos juntos, teremos força para enfrentar qualquer tempestade. A multidão agora era um só corpo. As emoções estavam à flor da pele, e os olhos brilharam em uníssono, formando um arco-íris vibrante de esperanças renovadas. Ao longo da prateleira da sala, Dona Maria notou que muitas pessoas estavam se levantando. Algumas se aproximaram, buscando compartilhar suas histórias, suas experiências, suas batalhas. Cada um trouxe uma dor, mas também uma união. Entre sorrisos e lágrimas, as vozes tomavam forma. Contudo, o homem que havia desafiado Dona Maria ainda estava ali, observando. Ele não a encarava mais com desdém, mas com um semblante pensativo, quase perdido. A avó desejava acreditar que suas palavras também estavam quebrando barreiras em seu coração. Ela, então, decidiu que este era o momento certo. Que tal um pacto? Perguntou, olhando diretamente para ele. Vamos assumir um compromisso juntos de escutar e respeitar uns aos outros. O que acham, todos vocês? O que era uma simples proposta poderia ser uma grande transformação. As pessoas começaram a murmurar, emoções pulsando nas veias. Agora, era tudo ou nada. Cada um estava prestes a decidir se entregaria a esse pacto de transformação. Mas, antes que alguém pudesse responder, um grito ecoou de longe, interrompendo o clima que se formava. E se alguém não quiser participar desse acordo? A pergunta foi tão inesperada quanto profunda. O que haveria por trás dessa linha de dúvida?
Talvez Dona Maria não tivesse todos os planos detalhados, mas o caminho estava claro diante dela. E no fundo, seu coração pulsava o questionamento. Estariam todos realmente prontos para juntos desafiar o desconhecido e se unirem, independentemente das diferenças que pudessem existir? Um silêncio pesado se instalou após a pergunta que provocou a multidão. O clima de esperança parecia vacilar, e algumas expressões de determinação se tornaram nuvens de incerteza. Dona Maria sentiu a atmosfera mudar, e seu coração disparou. Quem havia feito a pergunta? Um homem de olhos cansados, com uma expressão de desconfiança, avançou um passo à frente. Sua voz soou firme, mas não apenas desafiadora, como também reconfortante. Eu continuo a ouvir discursos recheados de promessas que nunca são cumpridas. Como posso acreditar que isso pode ser diferente? A avó sentiu um nó no peito. Não era só um desafio, era uma realidade que muitos enfrentavam dia após dia. Não estou pedindo que você acredite apenas nas minhas palavras. Estou pedindo que você acredite nas nossas ações. Cada um de nós aqui carrega uma parte de empatia, de solidariedade. Juntos, podemos fazer mais do que palavras podem assumir. Os olhares se fixaram no homem. Ele parecia ponderar, e Dona Maria se lembrou de seu filho, falecido há alguns anos. Lembrou-se das lutas, dos dias em que a dor era insuportável e da vulnerabilidade que todos nós enfrentamos em algum momento. Com coragem crescentemente pulsante, ela continuou. Eu conheço a dor de perder e a dúvida de recomeçar. Mas sei também que há beleza nas transformações que podemos gerar quando olhamos uns para os outros com compaixão. O murmúrio começou a voltar. Quando uma mulher de cabelos grisalhos se adiantou, sua voz, apesar da fragilidade, ecoou como um sino. Não fomos todos feridos a algum momento? Eu perdi meu emprego, minha casa, mas aqui estou, ainda sonhando. Se não nos apoiarmos, quem vai nos proteger? As palavras da mulher pareciam despertar um sentimento que estava adormecido. Um pouco mais para trás, Lucas e Paula se entreolharam, a convicção iluminando suas expressões. Aquela conversa estava se moldando em algo maior do que eles haviam imaginado. Se unirem era mais que uma decisão individual, era um grito coletivo por um amanhã melhor. Eu também tenho medo, disse Paula, quebrando o silêncio outra vez. Ela olhou diretamente para o homem, com os olhos cheios de sinceridade. Mas se não tentarmos, a mudança nunca chegará. Essa não é uma promessa vazia, é um convite. Estamos aqui para caminhar juntos ou para nos levantar novamente se caímos. Dona Maria sorriu, suas palavras girando como folhas ao vento. A verdade é que não temos todas as respostas. O que temos é um desejo profundo de fazer isso dar certo. Acreditar um no outro. Vocês estão dispostos a tentar, mesmo que o caminho seja incerto? Ela viu o homem refletir por um instante longo, sua expressão suavizando. Finalmente, ele deu um passo à frente. Acho que estou disposto a ouvir e a dar uma chance. Mas isso também significa que devemos enfrentar nossas verdades, mesmo as mais dolorosas. A multidão respondeu com vivacidade, acenando em consenso. Cada um se encontrava no limiar de algo poderoso. Uma nova possibilidade. Mas enquanto todos se preparavam para celebrar esse pacto de transformação, um telefone começou a tocar em alta voz. O som brusco contrastou com o clima de emoção que envolvia o grupo e fez Dona Maria se interromper. Ela olhou ao redor, confusa. O que poderia acontecer agora que mudaria mais uma vez a trajetória daquela reunião tão esperançosa? As pessoas começaram a murmurar, preocupadas. O que significava aquela interrupção? E, o mais importante, essas mudanças rápidas puxariam de volta seu compromisso com o que haviam prometido. O próximo capítulo estava prestes a se desenrolar, e Dona Maria tinha certeza de que mais revelações a aguardavam. O som do telefone parecia uma campainha ecoando em um templo, interrompendo aquele momento sagrado de esperança. A multidão virou-se para o lugar de onde vinha o barulho, como se todos compartilhassem a mesma curiosidade ansiosa. Dona Maria sentiu seu coração acelerar ainda mais. A atmosfera pesada de incerteza preenchia o ar, e a dúvida dominava as expressões de alguns rostos. Quando ela finalmente localizou o responsável pelo telefonema, percebeu que era Pedro, um jovem da comunidade que costumava ser um dos mais otimistas entre eles. Seu olhar estava concentrado, e a expressão de curiosidade contrastava com a confusão do ambiente. Ele se afastou um pouco da multidão, tentando deslizar o dedo pela tela do celular, mas parecia lutar contra a própria ansiedade. O que ele havia descoberto? O que houve, Pedro? Perguntou Paula, quebrando o silêncio que já se tornava opressivo. Ele ergueu o olhar, os olhos preenchidos com uma intensidade quase dramática.
É uma notícia importante. Algo que pode nos afetar a todos. Um murmúrio de expectativa percorreu a multidão. Dona Maria, assim como os demais, ficou intrigada. Fala logo, garoto. Estamos com medo aqui, disse uma mulher que se destacava pela frustração. É uma mensagem do prefeito, começou Pedro, convocando a atenção dos presentes como se fosse capacidade de sua voz sozinha. Ele está propondo cortes de verbas para projetos comunitários. Se aprovada, vai afetar diretamente a nossa situação. Não teremos apoio. As palavras dele caíram pesadas como pedras no chão. A esperança construída na reunião começava a desmoronar. Cortes. Isso significa que tudo que sonhávamos pode ser jogado fora na primeira tempestade, não é? Disse o homem de olhos cansados, agora com a feição mais sombria. Dona Maria sentiu o peso dessa verdade. Essa nova realidade era o que os mantinha reféns. Contudo, antes de qualquer resposta negativa tomar conta de seu espírito, ela respirou fundo e decidiu que não era hora de desistir. Pessoal, a realidade é dura, mas isso não pode nos fazer recuar. É hora de encontrar maneiras de reagir. Se nos desunirmos agora, estaremos entregando a nossa luta. Não podemos deixar que o medo nos segure. E como faremos isso? Questionou uma voz tímida vinda do meio da multidão. Precisamos agir já. Vamos nos reunir, planejar, mostrar que somos fortes. Precisamos estar unidos por nossa comunidade, e isso não vai mudar. Dona Maria sentiu a paixão duramente renovada em seu peito. Do lado de fora, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, como um lembrete de que não importava quão longas fossem as sombras, elas sempre se seguiriam de luz. Aquela luz poderia ser esperança e uma nova direção. Inesperadamente, o homem de olhos cansados se adiantou novamente. Então, juntos? Vamos nos unir para enviar uma carta ao prefeito, e, se necessário, fazer uma manifestação? Não vamos deixar que eles nos calem. Um aplauso ecoou por toda a multidão, e os rostos antes preocupados começaram a brilhar mais uma vez. A atmosfera começou a se transformar em um misto de determinação e esperança renovada. Porém, enquanto sorrisos começavam a surgir, o telefone de Pedro tocou novamente. Ele atendeu, e seu semblante mudou instantaneamente. O que ele escutou parecia trazê-lo de volta ao chão, e Dona Maria se preparou para a próxima revelação. O que aconteceu, Pedro? Desta vez, todos estavam ansiosos pela resposta. Um novo clima de incerteza começou a tomar conta do espaço. A que mais estaria por vir? Pedro olhou fixamente para o celular, as palavras que ouviu claramente partindo seu coração em 1000 pedaços. Ele levou a mão ao queixo, tentando processar a bomba que acabará de receber. A multidão, agora em silêncio absoluto, mantinha o olhar fixo nele, como se soubessem que algo grave estava prestes a ser revelado. A tensão era palpável. É a Clara, disse Pedro, quase em um sussurro, como se a menção do nome fosse uma oração. Ela foi chamada na audiência sobre as verbas. O prefeito fez uma proposta cruel. Estava pensando em cancelar o projeto da nova creche, o que vai deixar crianças sem acesso à educação e, o pior, desempregar várias pessoas da nossa comunidade. O impacto das palavras caiu como um raio em um céu claro. O murmúrio da multidão tornou-se um clamor de revolta. A indignação fez o coração de Dona Maria disparar. Ela conhecia Clara, uma mulher cheia de vida e sonhos, que sempre lutou pelo bem-estar das crianças. O que aconteceria agora? Isso é inaceitável! Berrou uma mulher de cabelos grisalhos. Não vamos permitir que isso aconteça. Nossos pequenos não podem ser descartados assim. A raiva se espalhou, alimentando a força de todos ali presentes. Dona Maria sentiu que uma nova chama começava a arder dentro dela. As lágrimas que antes eram fruto do medo agora eram de determinação. Precisamos nos unir ainda mais. Vamos à prefeitura. Precisamos ser a voz da Clara e de todas as crianças. Se essa creche for fechada, o que sobra para nossos futuros? Sua voz ecoou no ar, forte e clara. Vamos fazer cartazes. Fazer um abaixo-assinado. Mobilizar a comunidade inteira. Quando eles virem nossa força, vão ter que ouvir. Gritou um jovem, levantando o punho em sinal de luta. A multidão começou a agitar, pessoas se levantando e se unindo em uma dança de esperança e resistência. Foi então que Pedro, ainda com o celular na mão, olhou para Dona Maria. Precisamos de todos. O que a gente estiver disposto a fazer, temos que fazer juntos. Eu vou falar com a Clara e reunir informações sobre a proposta.
Vamos convencê-los de que não estamos prontos para desistir. O clima de revolta se transformou numa onda de energia positiva. As vozes que antes soavam confusas agora se transformaram em um coro unificado. Sorrisos facilmente substituíram lágrimas enquanto a determinação crescia. Cada pessoa ali sabia que a luta seria longa, mas estavam dispostos a enfrentá-la. Temos uma longa jornada pela frente, mas juntos somos mais fortes. A voz de Dona Maria soou como um cântico, e a multidão respondeu em uníssono, seus gritos ecoando pelas ruas. Juntos! Juntos! Enquanto todos se alinhavam e decidiram como poderiam pressionar o governo, Dona Maria olhou para o horizonte onde o sol ainda reluzia, seu coração pulsando com esperança renovada. Mas, no fundo, uma pergunta perturbava sua mente. E se o prefeito realmente estivesse decidido a seguir em frente, independente da manifestação, as incertezas ainda pesavam. Mas, ao olhar para as pessoas ao seu redor, ela se lembrou de que a luta, por mais difícil que fosse, sempre valia a pena. Mal sabiam eles que a novidade que Pedro receberá no telefone ainda poderia trazer consequências imprevistas e desafiar a força da comunidade na luta por um futuro melhor. O que mais o prefeito guardava para aquele dia fatídico. A movimentação na praça crescia com cada minuto que passava. As pessoas começaram a se dispersar, mas logo se reuniram em pequenos grupos, conversando fervorosamente sobre como agir. Pedro se afastou um pouco, tentando juntar seus pensamentos e descobrir a melhor maneira de ajudar Clara. Ele sabia que precisava ser a ponte entre a luta da comunidade e a coragem de Clara. Talvez, só talvez, conseguiria transformar aquele desespero em uma luz de esperança. Dona Maria, por outro lado, não ia ficar parada. Com a energia a borbulhar dentro dela, decidiu organizar uma reunião com todos os moradores. Vamos pedir um espaço na prefeitura. Precisamos contar aos homens e mulheres que governam a nossa cidade, que não estamos apenas reclamando. Estamos aqui para lutar. Sua voz ressoou forte, como um trovão que fazia eco pelas ruas. Enquanto isso, a cidade começava a se mobilizar. Os murais eram preenchidos com cartazes coloridos, cheios de mensagens de luta e amor pelos pequenos. Pedro estava em cada esquina, com o abaixo-assinado na mão, estimulando os vizinhos a se juntarem. A paixão crescia. Entretanto, no fundo do seu coração, uma sombra ainda pairava sobre ele. A notícia que recebeu sobre Clara poderia mudar tudo. Yara, a amiga mais próxima de Clara, havia entrado na batalha política há muito tempo. Ela era cheia de esperanças, sempre acreditando em um mundo melhor. E, ao saber o que estava acontecendo, Pedro pensou, e se Yara também soubesse do prefeito? A ideia de que o prefeito poderia ter um plano secreto fez Pedro tremer. No momento em que Clara foi chamada, ele sentiu uma preocupação profunda. Não era apenas uma creche em jogo, era a vida de muitas crianças e a esperança de uma comunidade em crescimento. Ele precisava descobrir mais. Quando o sol começou a se pôr, Pedro decidiu buscar Yara. As luzes quentes do dia estavam sendo substituídas pela noite que se aproximava. Na casa dela, a energia da luta envolvia cada espaço, e as paredes pareciam carregar um clima de resistência. Yara, precisamos falar. Você sente que a Clara está segura? Perguntou Pedro, com um tom de urgência na voz. Pedro, sempre que existe uma transformação, existe também resistência. Clara é uma mulher forte, mas muitas vezes somos peões em um jogo muito maior, respondeu Yara, seus olhos se acendendo com uma chama de preocupação. Ele nunca tinha visto essa expressão na amiga. Yara sabia mais do que deixava transparecer. Se havia algo que poderia ser discutido, ele precisava saber. O que mais o prefeito estaria tramando? A conversa evoluiu rapidamente, e onde antes havia esperança, começou a surgir uma tensão palpável. Yara revelou que soubera por fontes confidenciais que o prefeito planejava mais do que apenas cortar aquela creche. Ele pretendia privatizar o espaço público como um todo. Isso poderia transformar a educação infantil em um produto, virando a comunidade completamente de cabeça para baixo. Não podemos deixar isso acontecer, Pedro. Serão mais do que crianças. Será nossa identidade, disse Yara, com a voz embargada e os olhos brilhando pela paixão. Agora a tarefa estava clara. Pedro e Yara precisavam se apressar. Tenham ou não o apoio da prefeitura, eles tinham que se unir a Clara e à comunidade para fazer sua voz ecoar mais alto. Mas, no fundo, Pedro se perguntava, e se isso não bastasse? E se nosso esforço não for suficiente para enfrentar essa corrupção escondida? À medida que a lua começava a brilhar no céu noturno, uma sensação de ansiedade tomou conta do ar. Um novo desafio se aproximava, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. A noite tomou conta da cidade, e as luzes azuis e amarelas dos postes projetavam sombras nas calçadas.
Pedro e Yara, determinados a agir, caminharam lado a lado, em direção à casa de Clara. A cada passo, o peso da responsabilidade pulsava como um tambor em seu peito. Eles não podiam deixar que a esperança se dissipasse no escuro. Quando chegaram, Clara estava em pé, observando o céu. Mesmo com a preocupação estampada em seu rosto, ela exalava uma força inexplicável. Pedro trocou um olhar profundo com Yara antes de entrar na casa. Dentro, havia um misto de ansiedade e determinação que transbordava pelas paredes. Clara, precisamos conversar, exclamou Pedro, segurando firme o braço da amiga. Yara soube de algo que pode mudar tudo. É sobre o prefeito, não é? Clara questionou, sua voz baixa, mas penetrante. Sim. Ele quer privatizar a creche e transformar tudo em um negócio, disse Yara, a preocupação evidente em seu tom. O olhar de Clara se escureceu. Isso não é apenas sobre as crianças que vão para lá. É sobre tudo o que essa creche representa. Uma geração inteira, não podemos deixar isso acontecer. Sentaram-se ao redor da mesa de madeira, que já havia visto tantas reuniões comunitárias. O cheiro do café fresco perfumava o ambiente, oferecendo um contraste acolhedor à tensão que preenchia o ar. Pedro olhou para Clara, que fazia anotações com frenesi. Ele sentia a paixão dela e a força que emanava de suas palavras. Precisamos de um plano. Precisamos mostrar à cidade o que estamos enfrentando, disse Pedro, engajando a comunidade através do entusiasmo que crescia dentro dele. Se formos juntos, podemos fazer barulho. Clara esboçou um sorriso otimista. A luta pode nos unir e nos fortalecer. Vamos organizar uma reunião na praça. Chamar todos os moradores, mostrar a verdade. Em meio aos preparativos, algo inesperado aconteceu. Dona Maria, com sua voz poderosa que nunca deixava dúvidas quanto à determinação, chegou trazendo um redemoinho. Gente, escutem isso. Tive uma conversa com um grupo de mães na feira. Elas estão dispostas a se juntar a nós. E mais, souberam de uma estratégia que o prefeito está usando para nos dividir. A revelação fez o coração de todos disparar. A avó tinha sido contactada por um aliado de dentro da prefeitura, que a alertou sobre manobras para desacreditar o movimento. Eles querem que a gente brigue entre nós mesmos, para que não percebamos o que realmente está acontecendo. Não podemos cair nessa armadilha. Pedro percebeu que cada conversa, cada mensagem de apoio e cada ato de união eram como correntes, ligando a comunidade em um só propósito. Precisamos denunciar essas manobras. Fazer a cidade saber o que está acontecendo. Não só vamos lutar pela creche, mas por cada lugar público que eles queiram nos roubar. Mas, em meio às preparações, uma pontada de dúvida ressurgiu. Pedro olhou para Yara. E se formos derrotados? E se essa luta for mais forte do que nós? Ela tocou seu braço, com uma firmeza que o fez sentir esperança. Mesmo que não ganhemos essa batalha, lutaremos juntos. Isso é o que importa. A luta nos transforma. A noite seguiu com risos, ideias e um sentimento de conexão crescente entre eles. A comunidade estava prestes a agir, mas ainda havia muitas perguntas pairando no ar. Então, naquele momento de união, uma ideia ousada surgiu na mente de Pedro. Ele precisava ir além. E se formos até os meios de comunicação? Se levarmos nossa história à televisão? Isso poderia despertar a cidade inteira. Todos se entreolharam, e o clima de euforia aumentou. Mas, ao mesmo tempo, Pedro se sentia encurralado por uma nova realização. O jogo estava apenas começando, e o futuro da comunidade permanecia incerto. Ele não sabia, mas a resposta que buscava estava prestes a se revelar em um encontro inesperado. A luz do dia estava começando a surgir, tingindo o céu de um laranja vivo. Dona Maria não conseguia dormir. Seu coração pulsava com a expectativa e a urgência que as últimas horas trouxeram. A ideia de levar a luta da comunidade às câmeras de televisão a fazia acreditar que era possível fazer algo ainda mais grandioso. O quanto se aproximava do amanhecer, mais ela se sentia impulsionada a agir. Era como se cada raia de sol que penetrava pela janela fosse um convite para a transformação. O dia da reunião finalmente chegou. Do lado de fora, a praça central estava repleta de pessoas. Mães e pais, jovens e idosos, todos unidos por uma causa maior. A energia no ar era palpável, como um elétrico fio que unia todos ali. Quando Dona Maria subiu ao palanque improvisado, o silêncio tomou conta. Todos os olhares se voltaram para ela, e a avó sentiu o peso da responsabilidade, mas também a força que vinham da esperança.
Amigos, estamos aqui hoje, não apenas para lutar por uma creche, mas por um futuro melhor para todos nós. Sua voz ecoou com firmeza. Esses tempos difíceis estão colocando à prova nossa coragem e nossa união, e eu vejo que estamos prontos para nos levantar. As palmas começaram a ecoar, e a energia da multidão se intensificou. Lucas e Paula estavam na primeira fila, seus rostos iluminados de orgulho. Juntos, eles não eram mais apenas netos de Dona Maria, eram a próxima geração de lutadores, determinados a criar um legado de esperança em sua comunidade. Pedro, à frente, com métrica de algo vibrante, se aproximou. Precisamos que todos conheçam a nossa história. Muitas pessoas ainda não acreditam que podemos mudar nosso destino, ele disse, olhando ao redor. Com as palavras de Pedro, o direcionamento da conversa se fortaleceu. A ideia de levar a luta à televisão começou a ganhar forma. Após a reunião, eles se dividiram em grupos, um focado em criar cartazes e coletar histórias pessoais, enquanto o outro se voltava para os meios de comunicação. Era momento de mostrar o poder da união e da voz coletiva. As primeiras luzes das câmeras surgiram na periferia da praça na tarde seguinte, capturando cada momento de emoção e coragem. A luta estava sendo transmitida ao vivo, e pessoas de suas casas começaram a se reunir para ouvir as histórias partilhadas. Clara estava radiante, falando sobre a creche e cada criança que poderia ser afetada pela decisão do prefeito. As lágrimas de emoção não eram apenas suas, eram coletivas, um reflexo das lutas e esperanças da comunidade. E, enquanto as vozes ecoavam pela cidade, Dona Maria sentiu algo diferente. Não era apenas adrenalina ou ansiedade, mas um profundo sentimento de que a unidade ali construída era inquebrável. As palavras de Lucas reverberaram em seu coração: nossa luta faz parte de algo maior. E, de fato, em cada lágrima que escorria, havia também sorrisos e esperanças renascidas. Uma semana depois, enquanto tinham conversa sobre o que fazer após a manifestação, uma carta chegou da prefeitura. O prefeito, sob pressão popular e consciente do cerco que a comunidade montara, anunciou a revogação dos cortes. A creche seria mantida. A multidão foi tomada pelo grito de comemorações e alegria. Um grande desfile de celebração se formou na praça. Dona Maria observou enquanto lágrimas de alegria escorriam por seu rosto. O que começou com sua dor e solidão se transformou em um movimento poderoso, um chamado à solidariedade que abrangeu e uniu a comunidade inteira. Ela viu seus netos, Lucas e Paula, entrelaçados em um abraço, e sorrindo como se o mundo inteiro fosse deles. E assim, com corações cheios de amor e esperança, os desafios futuros pareciam um pouco mais leves. A verdadeira vitória não estava apenas na luta da creche, mas na transformação que essa jornada promoveu nas vidas de todos. Afinal, juntos, eles haviam mostrado que não apenas suas vozes importavam, seus sonhos também. Dona Maria, agora com um sorriso radiante, sabia que o futuro ainda reservava batalhas. Mas, neste momento, ela entendeu que cada pequena vitória traria uma nova luz àquela comunidade. Aquela força coletiva era tudo o que eles precisavam para se manterem firmes, não importa quais obstáculos surgissem no caminho. E com essa reflexão, uma ideia surgiu na mente de Dona Maria. E se continuássemos a nos reunir, podemos criar um grupo com outras histórias, para que todos sejam ouvidos. Nossa força deve ser mantida. Um clamor de aceitação ecoou pela praça. E assim, a história continuou. Não se esqueçam. Ao longo dessa jornada, vocês puderam ver como a força da comunidade pode transformar vidas e realizar sonhos. Se você se inspirou por isso, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar essa força. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não deixe para depois.